Bora, Fel, para as primeiras informações do Corinthians nessa manhã de sábado. O Coringão, hein, que vai ter o retorno de Rodrigo Garro e ele vai ser titular no domingo, hein? Chico Garcia vai contar mais pra gente aí sobre o nosso camisa 8 aí, o novo camisa 8 que terá uma festa, uma homenagem para receber a camisa oficialmente no domingo, já que o Memphis Depay, por contrato, vai utilizar a 10. E logo na sequência, um cortezinho da ESPN comentando, fazendo mais análise do Corinthians. Então se inscreve no canal, deixa seu like, ativa as notificações para você não perder nada do Coringão. Então sem mais enrolações, bora pro vídeo. Chegou o dia tão esperado em que o melhor meia do futebol brasileiro em 2024 finalmente irá estrear em 2025. Rodrigo Garro, depois de pouco mais de um mês, né, de pré-temporada, desde o início da apresentação do Corinthians, por conta de várias circunstâncias, né, entre elas uma lesão, desconforto no joelho, uma tendinite no joelho, né, tem um outro nome até mais científico, né, mais técnico, né, mas para vocês entenderem é como se fosse uma tendinite no joelho, em que ele havia reclamado, se queixado de dores desde muito cedo na temporada passada. O Emiliano fala desde abril, e ele acaba terminando no sacrifício. Vale lembrar, né, quando o Corinthians estava naquela sequência de jogos com Sul-Americana, Copa do Brasil, brigando para não cair no Brasileiro, o Garro jogava praticamente todas as partidas e a gente sentia o desgaste. Ele voou quando ele começou a jogar uma vez por semana, depois das eliminações nas Copas, né? Claro que é por um motivo ruim, mas quando os jogos ficaram mais espaçados, a gente viu o que o Garro conseguiu fazer nesse time do Corinthians. E termina o ano super em alta, celebrado no futebol brasileiro como uma das grandes contratações, né, e um dos grandes jogadores, ainda mais nessa posição tão carente, né, do meia armador, o meia clássico, né, e ele tem essa característica de dinamismo, de pisar na área, de finalizar, de bater falta. Foi um cara muito importante em vários momentos. Rodrigo Garro está de volta, depois também de ter se envolvido naquele acidente que você sabe, ele foi indiciado, obviamente se abalou muito com toda essa situação, e aí uma coisa casou com a outra, né, trata essa questão no joelho, cuida da cabeça, né? Recebe o apoio dos amigos, dos familiares, dos colegas, dos companheiros do clube, da torcida, e ele foi sentindo esse carinho, foi se recuperando aos poucos e, ao que tudo indica, né, o Garro está na plenitude aí, ainda tem que, obviamente, enfrentar esse problema pessoal, ele vai ter que responder lá na Argentina por essa questão, mas, por enquanto, está podendo desenvolver a sua atividade aqui de uma forma tranquila, está mais, obviamente, mais tranquilo também em relação a isso e também recuperado dessa questão no joelho. Ou seja, nenhum impeditivo para que Rodrigo Garro volte a atuar com a camisa do Corinthians. O Emiliano e o Ramon, na verdade, né, questionado sobre o Garro depois do derby contra o Palmeiras, ele disse, não, o Garro, a gente estava trabalhando ele, a gente até pensou em trazê-lo para cá, mas aí tem a questão da chuva, do gramado sintético, então questão de joelho, né, sempre é complicado, né, porque o impacto é diferente, ainda mais jogador voltando de lesão, estreando na temporada, houve uma preservação nesse sentido, mesmo se tratando de um derby. E aí o Ramon simplesmente diz que no domingo o Garro estará de volta. E como o treinador confirmou, depois a gente apenas confirmou a informação de que o Garro vai jogar contra o São Bernardo no próximo domingo, 8h30 da noite, na 8ª rodada do Campeonato Paulista. São Bernardo que tá fazendo campanha, hein? Tá fazendo campanha no grupo do Palmeiras, inclusive. Os resultados de Mirassol perdendo para o São Paulo e do São Bernardo empatando o seu jogo fizeram com que o Corinthians disparasse aí na liderança geral com 19 pontos. Claro que ele tem um jogo a mais, né, porque acabou jogando aquela partida contra o Novo Horizontino, que é uma partida antecipada da 11ª rodada, mas de qualquer forma, né, os rivais ali, né, nessa disputa pela liderança geral poderiam ter encostado, não encostaram, e ainda o Corinthians soma um pontinho contra o Palmeiras. Lindo, 19 pontos, líder geral absoluto do Campeonato Paulista. Mas o que eu estava falando era da volta do Rodrigo Garro, que também será composta, contornada por uma série de homenagens e uma grande festa na Neoquímica Arena. Eu estou falando da celebração para dar a Rodrigo Garro a número 8. Essa questão gerou uma polêmica muito grande nos últimos dias, porque não é só o Garro receber a 8, é o Garro perder a 10. E aí você trata da forma que você quiser. O Garro está perdendo a 10 ou está ganhando a 8? As duas coisas. O Memphis Depay colocou em contrato que a partir de 2025 receberia a camisa 10, inclusive com uma multa prevista caso isso não acontecesse. O Memphis poderia ter aberto mão disso?
depois de chegar e ver o quanto o Rodrigo Garro vestiu bem a 10, foi celebrado pela torcida, pelo clube, e como ele se destacou também, faria alguma diferença para o Memphis ter a 10 ou tirar a 10 de um companheiro? Essa é uma questão muito sensível, eu confesso para vocês. Por mais que o Garro, e ao que tudo indica, esteja lidando bem com isso, honestamente, eu acho que o Memphis ele poderia ter reconsiderado. Mas aí, cada um, né? Cada um cuida de si, cada um tem o seu jeito de pensar, de agir. Ele pediu lá atrás, o Corinthians acatou, né, como várias coisas, vários pedidos do Memphis Depay, e na virada do ano, só me preocupa o timing, né? Já poderia ter feito isso, né? Já poderiam ter feito isso na virada do ano, comunicado, né? Eu sei que teve a questão do acidente, teve a questão da lesão dele e tal, mas já poderiam ter comunicado, gente, a partir de 2025 a gente vai fazer uma troca aí e tudo mais. Então deixaram a temporada começar, o Memphis jogou algumas partidas com a 94 e aí agora se faz essa troca que, como eu disse, é necessária por contrato. E aí, qual foi a saída que o clube encontrou? Utilizar essa camisa 8 que será dada ao Garro como uma grande festa, como uma grande homenagem. Trata-se de um número simbólico na história do Corinthians, né? Estamos falando aí de Luizinho Polegar, Basílio, Renato Augusto, Paulinho, Sócrates, o maior de todos, entre os camisas 8. Então, assim, tudo isso foi postado nos últimos dias na rede social do clube para dar a importância da 8 no clube. A 8 ela é simbólica no clube, mais até do que a 10. Mas a gente sabe que o camisa 10 é a referência técnica do time. Não por acaso o Memphis pediu para jogar com a 10. Ele joga com a 10 na seleção da Holanda. Então, a camisa 10 tem um peso, desde Pelé. É o craque do time. E o Garro vestiu bem demais. Ele começa com a 16 e pega a 10. E agora vai vestir a 8, que era do Charles. O Charles vai pegar a 5, ao que tudo indica. E o Garro, Agarro la ocho. É o slogan, né? Agarro, é um trocadilho, né? Agarro a 8, agarro la 8, com uma grande festa, homenagem, celebração para que ele vista a 8 e comece o jogo como titular. É o que está sendo previsto para esse jogo contra o São Bernardo neste domingo, para, digamos assim, valorizar o fato de que o Garro não está perdendo a 10, mas sim está ganhando a 8. Eu queria saber a opinião de vocês a respeito disso. No Corinthians, vocês sabem que tudo gera polêmica, né? Mas essa é uma questão sensível, porque aí já tem gente associando com aquele post do Yuri Alberto, dizendo não vamos deixar que o ego que a gente, né, que nos trouxe até aqui, a ausência do ego que nos trouxe até aqui, nos derrube de novo, uma coisa assim. O Yuri Alberto postou e a gente imaginou que fosse logo depois daquele pênalti, né, que ele e o Romero disputam, e aí já tem gente associando que daqui a pouco pode ser em relação ao Memphis, não sei. O fato é, no Corinthians as coisas não são fáceis, né? E o Garro não vai jogar menos ou mais se ele tiver com a 8 ou com a 10, o Memphis Depay é a mesma coisa. É uma questão simbólica e ok, né? O Garro vai ser celebrado também com um grande número na história do clube. O Kobe Bryant, né, não vestiu 2 camisas em tempos diferentes, no Lakers, o Magic, o Michael Jordan também vestiu 2 camisas no Chicago Bulls, né, quando ele vai e volta. Então, assim, isso acontece muito no esporte, no mundo do esporte. Vamos falar desse jogo também, porque o Corinthians recebeu um reforço, e olha, importante pelo que a gente viu no derby, né? Trata-se de José Martínez. Eu tinha alguma desconfiança com ele no ano passado, porque eu achava ele muito oscilante, né? Ele fazia grandes jogos, daqui a pouco ele era meio maluquinho, assim, ou deixava alguns buracos e tal. Mas ele é um jogador que fisicamente ele é muito diferenciado em relação aos demais, especialmente nesse começo, e o Corinthians está precisando disso. Está precisando disso. O Ranieri não começou a temporada do mesmo jeito que terminou. O Martínez foi para os Estados Unidos, voltou na quinta-feira, nem foi para o Allianz, porque não daria tempo dele jogar, e também ele perdeu todos os treinos da semana. Agora não. Agora ele está trabalhando para jogar no domingo e
acho que retoma inclusive a titularidade, né, o José Martínez, que foi para os Estados Unidos resolver uma questão burocrática, né, do seu visto, a mesma coisa que está fazendo agora Thales Magno. E esse trata-se de um grande desfalque que o Corinthians vai ter no domingo contra o São Bernardo. O Thales está voando, acho até que merecia mais minutos no derby, né, deveria ter entrado mais cedo. De qualquer forma, o Thales Magno viajou, se ausenta, né, nesses dias aí, vai resolver a questão do green card dele e o Corinthians vai se virar com o que tem. Depois a gente projeta a escalação aqui, mas só para vocês terem uma ideia, né, que o Thales não vai estar no jogo e o Martínez está de volta. E acho que o resquício do derby é de um Corinthians resiliente mais uma vez, como fora contra o Novo Horizontino, vai encarar uma grande equipe do interior, que é o São Bernardo, com uma vitória... com uma vitória. Com uma vitória ele encaminha a classificação e pode até garantir matematicamente, dependendo de outros resultados, mas assim, se vencer o São Bernardo, o Corinthians pode ir para a pré-Libertadores, preservando todo mundo agora até o final da fase de grupos do Paulista, porque já vai estar numa situação muito suave. Não vai fazer isso, Ramon, até porque é importante rodar o elenco. Mas assim, é importante, né? Depois de um ano passado em que o Corinthians sequer chegou na fase de mata, classificar em primeiro, inclusive, com vantagem de decidir em casa, lindo. É tudo que está de melhor acontecendo, mesmo que as atuações não sejam tão convincentes assim. E era isso que eu ia falar também. O que ficou do clássico? A resiliência, soube sofrer, encarou grandes equipes e suportou, mas os problemas defensivos eles estão escancarados e tomara que o Ramon consiga resolvê-los, até porque ali na frente tem uma pré-Libertadores. E pré-Libertadores... aí a gente sabe que é matar ou morrer. E o Corinthians precisa passar por 2 fases para chegar na fase de grupos. Vamos lá, alguns tópicos para falarmos sobre essa partida, começando com a entrevista do Abel. O Abel acha que o Palmeiras merecia a vitória. No final das contas, é um Corinthians muito mais eficiente do que o Palmeiras e é o famoso empate para o Palmeiras ontem, André. Empate para o Corinthians, para o Corinthians, né? Ontem. O Abel, ele olha o jogo, evidentemente, do ponto de vista do técnico do Palmeiras, defendendo o time que ele escalou, as mudanças que ele fez, as determinações que ele passou aos jogadores e principalmente defendendo a atuação dos jogadores do Palmeiras. Ele disse na entrevista depois do jogo que estava orgulhoso, que disse aos jogadores no vestiário logo depois que estava orgulhoso do que eles tinham feito e que eles mereciam ter vencido. Nessa ótica do número de finalizações, da intensidade que o Palmeiras colocou no jogo, daquilo que o jogo se transformou depois que o Yuri Alberto foi expulso e nas palavras do próprio Abel, o que a gente viu no Allianz Parque foi um jogo de ataque contra a defesa. Durante esse período aconteceu um pênalti para o Palmeiras. O Abel entende que se a bola entrasse ou se o lance voltasse pela suposta invasão e o Estevão cobrasse de novo e fizesse o gol, o resultado de vitória do Palmeiras seria merecido de acordo com o que o jogo mostrou. Dá para concordar com ele e discordar, porque de um outro ponto de vista, o futebol não premia sempre aquele que tenta mais, que tem mais chances, que é mais ofensivo, que é mais preciso. Às vezes alguém é mais preciso e leva um gol casual e deixa de ganhar um jogo. As coisas acontecem assim no futebol com muita frequência. O Corinthians passou a se defender. Durante um primeiro tempo em que o Palmeiras foi muito melhor, a diferença técnica, principalmente em relação ao que as equipes puderam fazer na primeira metade do jogo, ficou muito clara. Eu acho que o Corinthians talvez tenha se surpreendido com o sistema utilizado pelo Palmeiras com 3 zagueiros ontem, mas essa é uma suposição, uma impressão minha. Mas o fato é que do ponto de vista da eficiência e das bolas que entraram, que é o que vai para o placar no jogo de futebol, os 2 times se igualaram ontem e o Corinthians não deve achar que fez uma enorme partida, uma grande atuação. O Corinthians cometeu erros, o Corinthians não foi ofensivo como deveria, o Corinthians foi pouco competitivo em pelo menos metade do jogo, mas conseguiu uma boa jogada, uma bola roubada pelo Memphis, o gol do Yuri Alberto, depois suportou a desvantagem numérica, seu goleiro pegou mais um pênalti e o Corinthians não perdeu. Eu acho que dá para você dizer que o Abel tem razão naquilo que ele falou sobre o que ele entendia que era um merecimento do Palmeiras, mas também olhando pelo contexto do que é o jogo de futebol. Ele tem que entender que esse tipo de resultado acontece e o futebol não é um jogo que premia sempre quem aparentemente merece mais. Pois é, o Yuri Alberto ele marca, depois ele é expulso, muita gente reclama da arbitragem porque foi uma simulação, ele disse que tropeça, mas foi uma simulação no meio de campo que não merecia, o segundo cartão amarelo, o primeiro ele dá aquele chute na bandeira de escanteio.
A tua percepção em relação a esse segundo cartão amarelo e a expulsão do Yuri Alberto, queria só também que você deixasse claro em relação aos 3 zagueiros do Abel, se você gostou. Começando pelo final, eu gostei, eu achei que foi uma boa ideia. A minha impressão, como a gente comentou, Gustavo e eu, antes do jogo no Sport Center da noite de ontem, é que me pareceu ter sido uma tentativa do Abel de atacar melhor pelos lados, porque o Corinthians joga com o chamado losango no meio de campo. As equipes que atuam nesse sistema têm mais dificuldade de marcar os corredores. E o Abel entendeu que assim o Palmeiras seria mais ofensivo e mais perigoso. De fato foi. O primeiro gol sai de um passe em diagonal, não é uma jogada pelo lado. Mas o Palmeiras teve condições de fazer mais atuando dessa maneira. Então eu entendo que pelo menos para a noite de ontem, foi uma boa decisão do Abel escalar o Palmeiras dessa forma, além do fato de possivelmente ele ter causado uma surpresa na maneira como o Corinthians entendia que o jogo ia se desenvolver. Em relação ao Yuri Alberto, eu entendo que ele fabricou a própria expulsão, né? São 2 cartões que eu tenho certeza absoluta que logo depois que ele tomou ambos, principalmente o segundo, ele falou: a culpa é minha. É tudo na minha conta. Eu fui lá na comemoração e dei uma voadora na bandeirinha. Isso é cartão, ele sabe. Deve ser cartão, não deve? Essa é outra discussão. É cartão, ele sabe disso. E depois ele simulou. Um argumento de, mas existem várias simulações ao longo de um jogo e nem todas são punidas. Bom, não é por isso que alguém pode simular livremente, especialmente alguém que já estava advertido com um cartão amarelo. Então, ele se retirou do jogo. Era mais fácil ele ter pedido ao Klaus: Klaus, por favor, aponte o vestiário para mim, que eu quero ir embora. Porque foi isso que ele fez. Então, mais erro do Yuri do que do Klaus. Muito mais. Você não achou nenhum erro do Klaus? Não, na expulsão do Yuri não tem. Na maneira como o Yuri foi embora do jogo, não tem nenhum erro do Klaus. O Klaus não tinha o que fazer. Sim. Eu falei meio campo, nem é tão meio campo, né? Já estava ali mais para a parte do ataque. Bom, vamos lá, falando também sobre a polêmica do pênalti. Não teve invasão. Na verdade, o Abel fala que teve invasão, mas se a gente olhar direitinho, não dá pra gente ter certeza se ele pisa mesmo na área. Então tá tudo certo da maneira como foi, André? Eu não consigo ter certeza absoluta pelas imagens disponíveis para nós que a área foi invadida. Sim. A minha impressão é que foi. Mas a minha impressão não pode contar para um gol, eu ia dizer para um gol ser anulado, para um pênalti ser batido novamente. Então, não acho que se trata de um erro grosseiro, um erro do tamanho que o Abel quis falar a respeito na entrevista coletiva. E nesse tipo de situação, eu acho que o árbitro, a decisão dele em campo tem que prevalecer, mesmo que a minha impressão seja de que a área foi invadida. Mas a imagem, para mim, não é conclusiva. Quando não se tem certeza, fica com o que o árbitro viu em campo. Eu também não vejo nenhum pé dentro da área, parece só o corpo. E na hora que o Estevão bate, não parece que ele está com o pé dentro da área. Mas também é muito percepção, a gente não consegue ter muita certeza em relação a isso. Para a gente terminar, o Hugo Souza, impressionante o que ele tem feito com a camisa do Corinthians. E impressionante também a sorte, competência do Corinthians de buscar o Hugo Souza neste momento complicado, nessa parte da defesa. Sim. Porque, é claro, sai o Cássio, sai o Carlos Miguel, fica naquela expectativa, o que é que vai acontecer no gol do Corinthians? Chega o Hugo Souza. Ele foi muito bem contratado num momento decisivo, sensível para o Corinthians, né? O Corinthians tinha perdido 2 goleiros, né? O Cássio por uma circunstância, o seu suplente que prometia, por qualidade técnica, ficar no Corinthians durante muito tempo, foi embora muito rapidamente, depois de fazer um sucesso muito claro e também muito precoce, e aí o Corinthians ficou numa situação difícil. Então, o Hugo foi muito bem contratado, ele aparece para o Corinthians no momento em que o Corinthians desesperadamente precisava resolver esse problema, e ele, Hugo, precisava recuperar a sua carreira em todos os sentidos: motivação, perspectiva, futuro, contato com a torcida, prazer de jogar futebol, se sentir útil. Tudo isso aconteceu na contratação do Hugo pelo Corinthians. E desde muito cedo, assim, muito rapidamente, ele se encaixou, ele é um dos capitães do time, ele se encaixou, ele se sentiu bem, ele foi decisivo em cobranças de pênaltis, em campanhas em Copas, em cobranças de pênaltis, em jogos como esse, e o jogador, o goleiro no caso, claro, né? Ele vai ficando mais confiante. Final de jogo, pênalti na casa do adversário, clássico, o risco de perder o ponto que o Corinthians vinha somando até aquela altura. E ele foi para a bola,
aos pés de um jogador que tem uma carreira absolutamente espetacular e internacional pela frente, que sentiu o erro que cometeu, né? A gente viu ele sair, o Estevão sair emocionado. Dá para entender o jogador ficar triste dessa maneira, mas ele vai ter incontáveis oportunidades de cobrar pênaltis e ser feliz. Então é isso aí, Fé, o Corinthians aí com Martins sem Thales Magno. Coringão que finalizou a preparação para enfrentar o São Bernardo. O Martins aí que retornou na quinta-feira trabalhando no campo com os companheiros. E o Thales Magno que viajou para os Estados Unidos. E o Timão que finalizou nessa sexta-feira compromisso diante do São Bernardo marcado para domingo. E a novidade no campo aí foi a presença do José Martins. O venezuelano aí retornou às atividades no clube na quinta-feira após viajar aos Estados Unidos para cuidar de questões burocráticas. Por outro lado aí o Thales Magno embarcou, enfim, para os Estados Unidos para resolver o seu problema com visto, já que ele tem que retornar a cada 6 meses para renovar esse visto de trabalho aí. E o atacante pode desfocar o Timão no fim de semana. Acho que pode não, vai desfocar o Corinthians nesse final de semana. Quem atuou por mais de 45 minutos no empate por 1-1 com o Palmeiras permaneceu na parte interna do CT para atividade regenerativa. Os demais atletas, como o Martins, foram a campo para um treino mais técnico, de construção de jogadas, com superioridade numérica para finalização. Os jogadores também ainda se enfrentaram em campo reduzido. O Coringão que terá mais um treino, na verdade, falei que finalizou a preparação, mas terá mais um treino para encarar o São Bernardo no domingo, em partida que pode encaminhar ou até classificar o Corinthians para a próxima fase do Campeonato Paulista. O empate contra o Palmeiras ele deixou o Timão com 19 pontos e na liderança aí do Grupo A e também na liderança da classificação geral do Paulistão. O Timão aí que tem 4 pontos de vantagem do Mirassol que tem um jogo a menos. Então é isso aí, deixa o like, se inscreve no canal para você não perder nenhum vídeo do Coringão, nenhum corte. Então até o próximo, valeu, é nóis.